Ele está dizendo sobre: não deixamos de congregar, não deixamos a igreja como alguns têm de costume. O sentido aqui de igreja não é o templo que você está vendo erguido em pé, não é a instituição, a Assembleia de Deus. Igreja aqui sou eu e você. Cresce cada dia que passa. Se você for ver na internet o número de pessoas que se encontram desigrejados, pessoas que se frustraram com a igreja. Quando eu falo igreja, outra vez, não é a instituição, a Assembleia de Deus, não é as paredes que você vê em pé, somos nós. Pessoas que estão frustradas com a igreja, pessoas que estão distantes, não aceitou alguma coisa, não entendeu, não compreendeu, e ela acabou ficando só, desigrejada. Eu não quero mais a igreja. Quem conhece alguém assim? Eu não quero mais servir na igreja, eu sirvo a Deus assim só, está bom demais. Eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu busco a Deus, eu vou para o monte, mas a palavra nos aconselha que nós temos que estar como? Separados? Não, juntos. Nós temos que estar como o corpo de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então, se nós somos o corpo, cada um aqui faz parte de um corpo. Eu posso ser o pé, você pode ser a mão, o outro é o olho, o outro é o nariz, o outro é o ouvido. Portanto, todos fazem parte de um mesmo corpo. E ele nos aconselha dizendo: quanto mais que o fim está próximo. Que fim é esse? Me faz entender e compreender que ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. A vinda de Cristo está próximo, o fim do mundo está próximo, Jesus está voltando. Quando ele diz exortamos uns aos outros, ele está falando: eu que sou irmão do cobrador José Carlos, eu não vou exortar no sentido de corrigir, mas no sentido de aconselhar e dizer: irmão, vamos fazer assim, vamos nos unir assim, vamos fazer assim, que você cresce, eu cresço, a igreja cresce. O sentido é esse. Porém, quando ele aconselha, ainda mais que o fim está próximo, não deixamos de congregar como algum tem de costume, é nesse sentido. Quando as pessoas se frustram, não é com a congregação, o templo, não é com a instituição, a Assembleia de Deus. Quando a igreja se frustra, é um para com os outros. Quando eu me frustro, é com você. Quando você se frustra, é para comigo. Quando alguém se decepciona, não é com a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, é comigo, é com você. É entre nós que há a contenda, a frustração. É entre nós que há desunião, é entre nós que não há concordância, é entre nós que não há o amor, é entre nós que falta. Então o problema é eu e você. Quando você abre a boca e diz: a igreja está cheia de problemas, você está falando: eu estou cheio de problemas. A igreja não tem união, você está dizendo: eu não tenho união, porque a igreja é você, a igreja sou eu. Quando eu não consigo ter união, eu sou a igreja. Eu estou dizendo: eu sou a igreja que não tem união. Então, quando alguém se frustra e larga a igreja, a culpa é de quem? Nossa. Quantas pessoas, então vou usar o vocabulário nós, porque somos nós. Quantas pessoas têm deixado a igreja, a culpa é nossa. Por palavras que falamos, que machucou, que feriu, que foi a sua alma, que foi o seu espírito, que foi o seu íntimo. Pensamentos que você arquitetou, falou, machucou. Então foi tão forte que você falou, que aquela pessoa não tem mais força de retornar à casa de Deus. Aí tem pessoas que abrem a boca e dizem: é menino, deixou a casa de Deus, não veio mais para a igreja. Entenda isso, irmãos. Nós somos dotados de sentimentos, nós somos seres humanos, nós choramos, entristecemos, se decepcionamos. Ninguém aqui é de ferro, ninguém aqui é de aço. Todos somos feitos da mesma matéria. Por isso que temos que entender uns aos outros, para que possamos não sair da congregação, mas permanecer aqui unidos como igreja de Cristo. Aleluia. Nós temos que se unir, não se afastar, não brigar. Irmão, mas é muito difícil. Que foi logo que é fácil. Entenda isso. Se essa igreja passasse 10 anos sem ser aberta, era 10 anos sem ter uma confusão. Porque o problema não é ela aqui, é nós que estamos aqui dentro.
E quando nós reconhecemos isso, que eu sou problemático, que eu tenho um problema, que eu sou falho, eu vou passar a entender o irmão que está do lado. Quando eu reconhecer que eu sou falho, que eu tenho um problema, que eu falo que eu não deveria falar, eu vou passar a compreender o irmão que está do meu lado. E eu compreendendo o meu irmão que está do meu lado, eu vou ser uma igreja forte, o irmão vai ser forte, a Assembleia de Deus vai ser forte, toda a igreja vai ser forte, porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. Mas enquanto não tiver isso entre nós, a união, vai continuar tendo pessoas saindo e deixando de congregar, deixando a igreja, se afastando da igreja. Eu já ouvi muito da boca de alguns irmãos que disseram para mim: irmãos, eu não vou mais na igreja por uma palavra que disseram comigo. Aí se eu fosse religioso eu ia dizer: porque você é menino. Não é, igreja. Quantas pessoas estão aqui dentro machucadas, quantas pessoas estão aqui frustradas, quantas pessoas estão aqui com seu coração machucado, doendo por palavra que ouviu. Entenda isso, é assim mesmo. Não deixa a igreja por causa disso, porque a mesma pessoa que lhe magoou, você também pode magoar ela amanhã. Você é o mesmo ser humano que ela também é. Sabe o que é que você faz? Continue em oração dizendo: meu Deus, muda o coração do meu irmão, faz ele ter paz comigo, trabalha na mente dele, trabalha no espírito dele, faz ele me aceitar, faz ele ter paz, faz ele ter amor. Ora assim, igreja, porque há um Deus lá em cima que me usa, como diz a palavra de Deus, que não há coração duro que Deus não possa quebrantar, que não há coração de pedra que Deus não pode tornar ele em carne. O Espírito de Deus ainda muda coração, o Espírito de Deus ainda muda atitude, o Espírito de Deus ainda muda ação de pessoa quando você entra em oração. Entenda isso nessa noite. Nós somos a igreja. Se nós começarmos a colocar a espada um para com o outro, vai salvar alguém aqui dentro? Não. O nosso adversário é Satanás, diabo e seus demônios. Então nós temos que se unir. O irmão é diferente de mim, tem seu jeito de agir, tem seu jeito de falar. Tem irmão que é como Pedro, é explosivo, não consegue controlar suas emoções. Para, se acalma, ele vai estar mais calmo. Você senta com ele, conversa com ele, não enfrenta na hora que ele estiver nervoso. O irmão é diferente, o outro é mais calmo. Quase não entende quando você fala, parece que está no mundo da lua, é o jeito dele. Compreenda o jeito do irmão, que você tem o seu jeito, e assim um entendendo ao outro. Eu não duvido que a igreja tenha contenda, eu não duvido que a igreja tenha confusão, é pelo contrário, a igreja vai crescendo em amor, em harmonia, em espírito, em sabedoria, quando um entender um para com o outro. Veja o que o autor Hebreu está nos ensinando: exortais uns aos outros, ainda mais que o tempo está próximo. Ele está falando do arrebatamento da igreja. Jesus está bem pertinho de vir buscar a sua igreja. Jesus está bem pertinho de buscar uma igreja lavada, remida pelo seu sangue. Então não é tempo da gente ficar com ódio do irmão, não é tempo da gente ter intrigado dentro da igreja, não é tempo da gente ter raiva do irmão, não é tempo da gente guardar mal dentro do nosso coração, não é tempo da gente questionar as diferenças, não. É tempo da gente pegar a mão pelo outro e começar a guardar e viver o Salmo 123. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que é uma coisa suave, é uma coisa agradável, é uma coisa que é bom de estar perto, é uma coisa que é legal, uma coisa que não é suave, uma coisa que é forte demais. Ninguém quer ficar perto, ninguém quer abraçar. Então nessa noite o Espírito Santo, através da sua palavra, nos ensinando: eu preciso ser mais suave, mais agradável, mais abraçável. Eu preciso que alguém me ame para que eu possa amar alguém também. Não espera isso de alguém. Tem pessoas que dizem: se ele não me amar, eu também não vou amar ele. Entenda isso nessa noite. Não espere ninguém te amar para você amar ele. Não espere ninguém te abraçar para você abraçar ele. Não espere ninguém te entender para você entender ele. Porque Jesus provou nosso amor, o amor dele ao contrário, dizendo: porque bem visto que por alguém que é bom, alguém ousaria morrer, mas Jesus provou o seu amor ao contrário, morreu por alguém que não merecia. Foi por quem? Por mim e por você. Irmão, isso é muito difícil, o que você está pregando, mas é o que está escrito. Quantas
pessoas que deixaram de congregar e se unir. Veja que eu não sei se o irmão entende assim, eu entendo assim. Como é bom, maravilhoso uma ceia, os irmãos tudo unidos, uma presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, o irmão chorando, feliz com a presença do Espírito, o irmão alegre, o irmão sentindo, o outro sentindo. Isso é muito bom, é ou não é? Agora, num ambiente que tem a presença de Deus, o irmão está sentindo, você está cheio de mágoa por dentro, você está marcando ódio dentro de você porque alguém lhe feriu, você não consegue perdoar. Entenda isso, tira isso de dentro do teu coração. A Bíblia vai dizer: de tudo que tu tens, guarda o teu coração. O coração não é esse coração de carne que bombeia sangue, é o teu sentimento, é a tua mente. Quando ela está conturbada, quando a tua mente está embaralhada, todo o teu corpo fica ruim. Mas quando a tua mente está no lugar certo, a mente está pensando certo, a tua mente está em paz, todo o teu espírito está em paz. E no culto de Santa Ceia, você não vai estar com ódio, não vai estar perturbado, você vai estar glorificando como teu irmão, dando glória a Deus, cheio da presença, alegre com o Espírito. Quando a igreja começar a viver a união, nós vamos ver o mover do Espírito, nós vamos ver a ação do Espírito, nós vamos ver aqui tudo acontecendo quando nós se unimos como igreja de Cristo. Irmão, e a igreja está desunida? Você responde: você é igreja. Quem sou eu para dizer que você está desunido com alguém? A palavra diz que o homem examine cada um a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe, come para, indignamente come e bebe para a sua própria condenação. Então todos os dias eu tenho que examinar eu mesmo e dizer: ontem eu falei muito grosso com a irmã, eu não deveria ter falado assim. Eu acho que eu machuquei ela. Porque o que eu entendo da Bíblia, quem tem o Espírito Santo reconhece que errou. Ele diz que eu machuquei o irmão, eu caí em si. Eu preciso procurar o irmão, eu preciso procurar a irmã para eu pedir perdão. Porém, se você não reconhece, não tem sentimento dentro de você, você precisa buscar o Espírito Santo. Porque Ele é quem convence o homem do pecado e do juízo. Se você machucou, se você feriu, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai tocar dentro de você e você vai até o irmão. É Deus dizendo: eu vou humilhar você a pedir perdão, a reconhecer que você é carne como Ele é, falho como Ele é, erra como Ele erra. Então não há como você dizer que machucou, continuar machucando e dizendo que nada aconteceu. Deus está vendo lá em cima. Entenda isso. Quando alguém te ferir, quando alguém te machucar, não guarda ódio no teu coração. A Bíblia diz que Deus, Ele é juízo justo. Deixe que uma hora Deus vai trabalhar no coração desse irmão que te machucou, que te feriu, e vai fazer vir até você e te pedir perdão. Porque se ele tem a presença de Deus, o Espírito de Deus, anda com Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, nada mais lindo e poderoso do que um pedido de perdão. Quando a gente pede perdão, a gente bate na cara do diabo dizendo: eu errei, mas sou filho de Deus, peço perdão. Eu falhei, mas sou filho de Deus, peço perdão. Eu não devia ter falado isso, mas falei, te peço perdão. Ali o diabo bate em retirada, porque tu está se submetendo à vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, perdoa o teu irmão, ama o teu irmão, abraça o teu irmão e vamos junto com a igreja de Cristo morar no céu de glória. Vamos juntos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos juntos viver aguardando a vida do nosso Senhor Jesus. É muito forte essa palavra. Não deixar de congregar, como alguns têm por costume. Quantas pessoas, gente, têm se frustrado, como eu falei, não foi com a igreja, a Assembleia de Deus, foi com nós mesmos. É nós que machucamos, é nós que ferimos, é nós que falamos o que não deveria falar, é nós que se expressamos de maneira grossa, grosseira, explosiva. E o irmão que ouviu tudo isso tem que também entender que às vezes o irmão está num momento ruim,
Ninguém entra por aquelas portas todos os dias feliz e alegre. Alguém às vezes entra por aquelas portas com um dia ruim, cheio problemático, cheio de problema em casa, problema no trabalho, está angustiado, está diferente. Aí você fala alguma coisa e não responde e fala o que lhe fere. Não foi porque ele quis, foi alguma coisa que ele está sentindo. Você já procurou ele para dizer: irmãos, o que está acontecendo com você? Você nunca me agiu assim. Você sempre foi uma pessoa diferente, soberana, uma pessoa calma, uma pessoa pacífica. Hoje você foi tão explosivo. Às vezes a gente nem procura saber o que o irmão está sentindo, já vai condenando e dizendo: aquele irmão nunca foi homem de Deus, aquela mulher nunca foi mulher de Deus. Procura para ver o que o irmão está sentindo, que eu quero ver se você não vai entender a agir do Espírito. Quando você procurar, o irmão vai desabafar e dizer: eu estou passando por uma situação muito difícil. Aí vem o amor de Deus, a graça de Deus, você abraça o irmão, ora para o irmão, e assim vem o poder de Deus sobre você e sobre o irmão. Mas isso não falta mais, não tem mais. É o poder do Espírito Santo. Confessar em vossas culpas uns para com os outros. Mas eu tenho medo de confessar, porque eu não sei mais em quem confiar. Eu vou confiar no irmão A, no irmão B. Eu vou confessar minhas culpas, e quando eu for para casa amanhã todo mundo está sabendo. Não dá mais. O que eu vou fazer? A única maneira que eu tenho de fazer é entrar no meu quarto, confessar para o meu pai que está em cima e pedir a discernimento em que não devo confessar, porque é contar aos dedos aqui eu devo me reunir, sentar e dizer: irmão, me ajude em oração, estou passando por isso, eu caí aqui, caí ali, explodi ali, mas a gente não consegue mais achar. Está ficando escasso isso. Mas é bíblico. Quando a gente confessar as culpas um para com os outros, isso quer dizer que tem alguém que está mais forte do que você, tem mais sabedoria do que você, mais busca mais do que você, tem mais comunhão do que você. E quando você confessar as culpas, aquela pessoa tem uma palavra para lhe dar. Mas se você confessar a culpa por uma pessoa que está mais ruim do que você, desviado do que você, afastado do que você, mais frio do que você, o que vai acontecer com você? Nós somos essa igreja. Tudo isso é igreja, sou eu e você. Quantas vezes você não vai procurar alguém? Eu prefiro desabafar com alguém. E você procura a irmã Maria, a irmã José, o irmão João. Aí todos eles têm um problema. Aí você diz: então vou ficar com o meu problema. Sabe por quê? Porque aqui ninguém é capaz de viver nessa terra sem nunca ter um problema, sem nunca errar, sem nunca falhar. A Bíblia diz: aquele que não tem pecado, que atire uma flor. Não, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Os fariseus da época entenderam, os fariseus entenderam, jogaram as pedras de lado. Mas se fosse no dia de hoje, Jesus fizesse essa pergunta, aquele que não tem pecado, com certeza alguém ousaria jogar uma pedra em Jesus. Porque está dizendo: eu não pequei, eu não falho, eu não errei. Porque o orgulho de reconhecer que errou, o orgulho de procurar o irmão que magoou, o orgulho de entender que ele é igreja, que o irmão também é igreja, que ele faz parte do mesmo corpo, que se ele machucou a mão está ferida, vai ficar só com uma, que se ele machucou o pé está ferido, vai ficar só com um. Se ele chegou o olho do irmão, ele faz de conta dizendo que o corpo não é dele, ele faz parte do mesmo corpo, que faz parte só de um olho, porque o outro ele cegou. Reconheça a falha que você falhou e procura o teu irmão. Busca ele dizendo: eu te machuquei, te feri e quero te pedir perdão. Mas isso é muito nobre, só faz isso quem tem a graça do Espírito Santo de Deus. Quando isso não acontecer, irmão, quando alguém te ferir, te machucar e alguém não te procurar pedir perdão, não se entristeça, não espere isso, porque tem pessoas que ficam esperando. Amanhã aquele irmão vai me pedir perdão, aí passa um dia. Amanhã aquele irmão vai reconhecer a falha que ele falou comigo e vai me pedir perdão. Passa um mês, uma ceia, 2 ceias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e ele nunca vai reconhecer que ele errou. E você passa 10 anos com esse sentimento dentro de você, guardando mal, guardando ódio. Aí quando Jesus retornar para buscar a igreja, o irmão que te machucou vai para o inferno. E você que não que continuou aquele sentimento dentro de você, vai junto com ele também.
Mas quando você diz, não, o irmão não me pediu perdão, deixa para lá, eu vou buscar perdão em Deus, a graça em Deus, a força em Deus, a alegria em Deus, o poder em Deus, deixa para lá, busque em oração, reconheça que Deus é o Criador poderoso, reconheça que Deus é que vai te dar paz, é o príncipe da paz. Não liga para ninguém, não liga para A, não liga para B, não olha para trás, só olha para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Eu duvido que você vai achar um erro em Jesus. Eu duvido que você vai achar uma falha em Jesus. Eu duvido que Jesus falou mal de você para você deixar a igreja, deixar de congregar. Eu duvido que Deus espalhou teu nome na roda de fofoca. Não vai acontecer. Então, se você olhar para o ser humano, você vai se frustrar, vai acabar deixando a igreja de congregar. E quando Jesus retornar, tu não sobe para a glória. Eu estou falando, igreja, de nós. Nós do altar, nós da nave, nós da portaria, nós somos a igreja. E quando alguém se decepciona e deixa a igreja, a culpa é nossa. Quando eu falo nossa, cada um vai pensar no seu que já falou com o irmão. Cada um vai se lembrar o que já falou, que não deveria ter falado. Cada um vai se lembrar que feriu, que machucou, que falou, que espalhou, que divulgou, que matou. Tudo isso a gente vai dar conta diante de Deus. Você imagina os sentimentos de José, quando seus irmãos arquitetaram a sua morte, e não conseguiram matar José, porque era os planos de Deus não matar José. Venderam José como escravo. Coisa de José não era escravo, ele fazia parte, ele tinha um pai, ele tinha irmãos, mas José foi vendido como escravo. Ficou no Egito como escravo, foi humilhado como escravo. José foi servir na casa de Potifar, outra vez, outra traição. Levantou uma mentira contra José, foi para o cárcere de novo, escravo de novo. Imagina o coração de José. Tudo isso está me acontecendo porque meus irmãos fizeram isso comigo. Tudo isso está acontecendo porque meus irmãos me traíram, mentiram para o meu pai, me colocaram naquele poço, foi vendido como escravo. Mas nenhum momento você vê isso, a palavra dizendo. Você vê José continuando, acreditando em Deus, acreditando na oração, buscando a Deus. E aonde José estava, José era honrado. Na casa de Potifar, José era honrado. Na prisão, José era honrado. Quando foi chamado para ser governador do Egito, José continuou sendo honrado. E quando seus irmãos que o venderam como escravo vieram, aí era a chance de José. Que todo mundo quer esse momento dizendo, quando Deus me exaltar, aquele irmão vai ver o que vai ser na vida dele. É ou não é? Tem até um louvor que diz, eu no palco, o irmão lá embaixo. Esse sentimento não é de Deus. Esse sentimento é do diabo. O sentimento que é de Deus é dizer que quando Deus me exaltar, eu vou ajudar o irmão a subir junto comigo. Quando Deus me exaltar, eu vou estender a mão para que o irmão venha também no mesmo lugar que eu, ou até crescer mais do que eu, tomar minha frente e ser mais do que eu. Quando Deus me exaltar, eu vou ajudar meu irmão, seja lá financeiramente, psicologicamente, um abraço espiritual. Quando Deus me exaltar, esse é o sentimento de Deus. Mas o sentimento diabólico é aquele que coloca no coração do diabo. Subirei aos céus, erguerei o meu trono e serei mais do que Deus. Está isso dentro de cada um de nós. Se a gente não controlar, a gente faz como Caim, arquiteta o mal e mata o irmão, não com faca, não com espada, mas com palavra, e o irmão morre espiritualmente, o irmão se acaba, sai da igreja, deixa de congregar, e a culpa é sua. E no dia do julgamento, lá está o teu problema, lá com Jeová dizendo, foi tu que desviou o irmão, foi tu que afastou o irmão, foi tu que falou mal do irmão, levantou falso testemunho contra o irmão. Apartar de mim, pois eu nem te conheço, como o pastor pregou aqui quarta-feira. Apartar de mim, pois eu nem vim conheço você, não quero nem saber de você. O inferno te espera. Mas nessa noite, você deu ao lado direito, lado esquerdo, entender que você é igreja. Você vai a partir de hoje dizer, não, meu irmão, você não vai desviar, você não vai deixar de congregar. Vamos buscar junto de oração, vamos orar pela tua vida. Está sem força, Deus vai te dar força. Está sem fé, Deus vai te dar fé. Não consegue mais ir ao culto, eu vou te visitar,
Espírito Santo. E isso tem que estar dentro da igreja. Dentro de mim, dentro de você, pois nós somos a igreja de Cristo. Veja que ele diz: exortarmos uns aos outros, ainda mais que o fim está próximo. Está próximo, igreja. É só você ver os escândalos. Não estou falando nem da igreja, estou falando do mundo. O escândalo na política. É só você ver tudo que está acontecendo em Israel, você vê o que está acontecendo em todos os países do mundo. É uma crise mundial. É tudo isso, é apontando, como diz Mateus 24, nos últimos dias o amor de muitos esfriaria e muitos aportariam da fé. Aportar da fé não é nem sair da igreja, é estar aqui dentro, mas não sente mais nada de Deus, é estar aqui dentro, mas está vazio de Deus, é estar aqui dentro, mas não respeita mais a palavra de Deus. E um dos motivos de você não respeitar a palavra de Deus é você não perdoar o irmão, é você não amar o irmão, porque Jesus vai dizer em Mateus 5, versículo 44, ele vai dizer: sabe que se a gente não fizer isso, a gente não é filho de Deus. Se a gente não fizer isso, a gente não é filho de Deus. Ou seja, se eu não amo, se eu não perdoo, Jesus vai dizer: ouviste o que dissesse na lei de Moisés, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu vos digo, ama o teu próximo, ama o teu inimigo, caminha com o teu inimigo, ora pelo teu inimigo. E se você não fizer isso, você não é filho do vosso Pai que está no céu. Cadê os filhos de Deus nessa noite? Que perdoa, que abraça, que ama, que busca pelo irmão, que quer ver o bem do irmão, que quer ir para o mesmo céu que o irmão vai. Vamos congregar juntos, unidos e dizendo: Jesus virá. Uma só bandeira, uma só fé, uma só comunhão, uma só busca, adorando um só pastor, um só Deus, uma só luz, um só caminho, que é Jesus Cristo Nazareno. Vai vir buscar essa igreja nessa noite para morar com Ele na glória. Aleluia! Por glórias ao nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Glória a Jesus. Eu quero orar por você que porventura algum sentimento tenha abalado nesse sentido. Não se envergonhe, você é ser humano como eu